Muito bem, vamos agora para a questão 44 do PAS 2025, uma questão sobre leis de Newton, terceira lei, ação e reação. Vamos então para a questão. A cidade de São Luís apresenta um alto índice de acidentes de trânsito. Somente no ano passado, a capital maranhense registrou uma média de 15 acidentes de trânsito por dia, com a maioria envolvendo motociclistas, de acordo com os dados da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. Considere uma colisão. Opa! Professor, uma colisão, exatamente. Essa colisão. E aí, vamos só entender uma importância disso aqui. Entre um caminhão e uma motocicleta. No que diz a respeito às forças de contato, forças de contato entre quem, professor? Entre um caminhão e uma motocicleta, trocadas durante a colisão. É correto afirmar que a força que o caminhão exerce sobre a motocicleta tem a força que o caminhão exerce sobre a motocicleta. Pessoal, é uma questão sobre ação e reação. É comum você analisar uma questão dessa e, de imediato, imaginar que a força que o caminhão exerceu sobre a moto é maior. Por quê, professor? Porque, pela lógica, você sabe que o efeito gerado nessa colisão é muito maior na moto. Então, muitos alunos já vão aqui para marcar, por exemplo, vamos descer aqui, a alternativa que está aparecendo maior aqui, maior intensidade. Só que aí você sabe que está violando a terceira lei de Newton, ação e reação. Professor, terceira lei de Newton, que diz o que, professor? Ação e reação. A ação de uma força gera a reação de outra força de mesma intensidade, e não de maior ou menor intensidade. Então, a primeira observação é que a ação tem a mesma intensidade da reação, mesma intensidade. As forças atuam em pares e sempre a ação tem a mesma intensidade da reação. Professor, então, mesma intensidade. Outro detalhe, sempre elas estão na mesma direção. Ok, professor? E o final é sentidos opostos. Ação e reação têm sentidos opostos. Então, foi esta observação aqui que a UEMA, o PAS 2025, gostaria que o aluno soubesse. Professor, então, a alternativa que nós vamos marcar é o que tem igual intensidade. Então, já elimina a letra A, já elimina a letra C, já elimina a letra E. Ficamos entre a B e a D. Professor, qual eu vou marcar? Iguais intensidade e sentido? Não tem o mesmo sentido. Então, só pode ser a alternativa D, professor, a mesma intensidade, sentido contrário em relação à força que a motocicleta exerce sobre o caminhão. Então, aqui o nosso gabarito é a letra D. Um detalhe importante, pessoal, o efeito é diferente da intensidade. Ou seja, apesar da colisão você perceber que o efeito é maior na moto, professor, por que o efeito é maior na moto? Por dois detalhes. O efeito depende da massa e depende, por exemplo, do material. Você observa que a moto tem um material comparado com o caminhão, mas o caminhão tem um material mais rígido do que da moto. E a moto também tem uma massa menor do que do caminhão. Então, o efeito gerado vai ser muito maior na moto. Por isso que você tende a pensar que a intensidade é maior do caminhão. Mas não é a mesma coisa. A força é a mesma, mas o efeito é diferente. E é maior, nesse caso, o efeito na moto. Certo? Então, por isso que muitos alunos poderiam marcar aqui onde está escrito maior que o caminhão exerceu na motocicleta. Bom, espero que você tenha entendido essa questão, uma questão muito boa. E é a questão que a UEMA sempre tende a cobrar, leis de Newton, mecânica, tá certo? Te vejo na próxima aula. Forte abraço.